Mário Sérgio Cortella, né? Que acho que todos nós conhecemos, por isso que o convidamos para, ao vivo e a cores, temos aí a conversa direta com você. Acho que o Mário Sérgio dispensa apresentações. Eu prefiro chamá-lo de professor, amigo da grande área educação e amigo da psicopedagogia, colaborador. Porque os demais informações, acho que vocês já têm, os inúmeros livros, as inúmeras conversas que ele tem, e tem se dedicado, como filósofo e professor, né, a nos enriquecer com as suas ideias e a sua presença. Bem-vindo, professor. Nós pensamos o seguinte, ele vai expor as suas ideias. Nos 15 minutos, a gente vai fazer um debate com vocês. Então, ele conversa até 12h15, e das 12h15 às 12h30, ele faz um debate conosco. Késia, você quer complementar? Bom dia a todos, para quem eu ainda não encontrei. E eu fiz questão de estar aqui para agradecer pessoalmente a gentileza, a amabilidade do professor, doutor Mário Sérgio Cortella. Ele é extremamente ocupado, ele se dispôs a vir e abrir aí um espaço dentro da agenda dele, e eu sou muito grata. Tá? Uma boa palestra, aproveitem. Eu gostaria muitíssimo de estar, eu já falei, mas nós estamos aqui com outras questões para serem administradas, e vocês vão de me compreender também. Tá bom? Muito obrigada, mais uma vez. Então, minha saudação a todas e aos poucos todos que cá estamos. Satisfação imensa numa manhã como hoje, para quem não é de São Paulo, num dia bonito, né, como nós temos aqui. É uma coisa rara a gente ter um dia assim tão bonito, normalmente chove, né? E aí, então, nem sempre você e eu temos chance de observar essa condição. A minha tarefa é uma tarefa agradável, até 12h30, né, na companhia da Neide, minha chefe na PUC São Paulo, porque é recém-eleita, né, diretora da Faculdade de Educação da Universidade Católica de São Paulo, na qual eu dou aula há 34 anos. Eu sou professor da PUC de São Paulo há 34 anos, eu sou professor titular do Departamento de Teologia e Ciências da Religião. Ele vai andando, eu vou em cima. Tá? Olha que coisa interessante. Eu sou da área de filosofia. De maneira geral, as pessoas acham que filósofo é alguém que não trabalha, né? Alguém que não tem nenhuma atividade prática, tanto que você nunca ouviu falar, né, de greve de filósofo, ou de sindicato de filósofo. É uma área que, se a gente parar de trabalhar, você nem percebe que a gente tinha começado, né? Mas eu, além de filósofo, tenho uma outra atividade, que a Neide tem também, que muita gente não considera trabalho. Eu sou professor. Né? Quem dá aula aqui sabe disso, é muito comum nossos alunos perguntarem depois de um tempo de aula: professor, o senhor não trabalha, só dá aula? Né? Então, eu não trabalho, eu sou professor e filósofo, eu me dedico a escrever. Vez ou outra eu faço atividades também no campo da mídia. Eu gosto demais de cultura popular. Então, às vezes você me vê na Globo News, às vezes me vê até no Fausto Silva, explicando da onde vem o Dia das Mães, a história do Dia dos Namorados, essas coisas que quem não trabalha acaba estudando, né? E vai à TV depois explicar. Como disse a professora Neide, eu falarei até 12h15, e às 12h15 até 12h30, eventualmente você tem um comentário, né? Você tem uma reflexão a trazer, talvez uma pergunta. Essa é uma questão tua, eu não estou ensinando nada, só vou refletir, mas eventualmente você tem algum comentário. Às 12h30 nós paramos aqui. Algumas pessoas, na hora que eu cheguei, estavam com outro livro meu e pedindo que eu pudesse assiná-lo. Aliás, uma pessoa virou assim: professor, o senhor me desculpe, podia me dar um autógrafo, por favor? Não peça desculpas ao pedir um autógrafo, peça licença, né? Mas desculpa não, porque o autógrafo deixa o autor honrado. Quando você pede um autógrafo para mim, você está fazendo um carinho para mim, não o contrário. Claro, você já está com um livro meu, ainda pede para eu escrever algo. E entre os vários livros que eu vi que estão aqui de minha autoria, a pessoa veio e pediu para eu escrever algo, e eu sempre escrevo, em cada livro, uma virtude diferente.
Então, há um livro chamado Qual é a Tua Obra, que eu escrevo Coragem, um outro, A Escola e o Conhecimento, eu escrevo Esperança, um outro sobre a liderança e foco, eu escrevo Persistência, um outro que é o Não Espere pelo Epitáfio, eu escrevo Vida. Cada um é uma virtude. Mas há uma coisa que eu gosto demais de pensar, que é a possibilidade de encontrar aqui hoje homens e mulheres que são capazes de continuar se aperfeiçoando, continuar estudando, continuar fazendo. Por isso, se após as 12h30, quando nós terminarmos, ainda tiver algum comentário que você eventualmente queira fazer, eu estarei às 12h30 no stand ali da Vozes, do lado de fora, né? E se tiver alguma obra minha, com prazer anotarei alguma coisa que retribua, né, o carinho que você está oferecendo. De outro lado, eu queria começar essa reflexão sobre a emergência de múltiplos paradigmas, novos tempos, novas atitudes, lembrando que é exatamente porque há múltiplos paradigmas que é preciso fazer o que vocês estão fazendo. Na área da psicopedagogia, fazer congressos. Serem capazes, antes de mais nada, e é isso que está acontecendo desde a abertura, de demonstrarem a mais inteligente virtude de quem quer trabalhar com pessoas, que é a humildade. Humildade. Humildade é diferente de subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se dobra a qualquer coisa. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, é aquela que sabe que não é a única que sabe, é aquela que sabe que o outro sabe o que ela não sabe, é aquela que sabe que ela e o outro nunca saberão tudo que pode ser sabido. Humildade é a principal virtude de um educador, de uma educadora, de um psicopedagogo, de uma psicopedagoga. Vou insistir na expressão. Humildade é diferente de subserviência. Mas a humildade é a capacidade de saber, e você sabe disso, que só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. Se você e eu não fomos bons aprendentes, não conseguimos ser bons ensinantes, bons profissionais, não conseguimos ser pessoas que atuam na área da formação de pessoas. E hoje há uma emergência, há uma urgência, há um vir à tona de múltiplos paradigmas que diferenciam em relação ao que vinha sendo feito. E eu queria trabalhar alguns deles, mas queria, no ponto de partida, como disse, apontar exatamente essa perspectiva. E eu trato um pouco dessa reflexão que eu vou fazer agora, num livro meu da editora Cortez, que tem na Cortez e na Voz aqui, chamado A Escola e o Conhecimento. Ele é um livro que até a 11ª edição, uma ou outra pessoa talvez eu tenha visto, era um livro pequenininho de capa vermelha, e a 12ª edição, ela tem um capítulo a mais, e ela foi revista e ampliada. E esse capítulo a mais termina com uma parte, que é o último trecho, as últimas 10 páginas, chamada Para Não Apequenar a Vida. É o conhecimento para não apequenar a vida. Aliás, há um grande pensador britânico do século XIX, chamado Benjamin Disraeli. Ele foi, inclusive, primeiro-ministro da Rainha Vitória, e ele dizia, e isso é verdade, a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que nós a apequenemos. E uma das coisas que não pode apequenar a tua vida e a minha é a ausência de humildade. Aliás, porque a nossa atividade no dia a dia, aquela atividade de homens e mulheres que se dedicam ao cuidado, no campo da educação, no campo da saúde, pessoas que se dedicam ao cuidado no campo da família, no campo da escola, no campo da instituição, pessoas dessa natureza precisam ter humildade pedagógica. Isto é, a capacidade de saber que nós não sabemos ainda tudo que a gente precisa saber para fazer melhor aquilo que a gente faz. E isso não é um sinal de ignorância, porque ignorante não é aquele que não sabe, mas é aquele que nem sabe que não sabe. Ignorante ou ignorante, a mulher ou o homem ignorantes não são aqueles que não sabem, mas aquele que finge que sabe. Pior do que não saber é fingir que sabe. Por isso a palavra, a expressão mais inteligente que existe para criar renovação, reinvenção, inovar a vida, inovar a capacidade, reforçar, a expressão mais forte que existe para isso é não sei. Aliás, a expressão não sei é aquela que inaugura o novo.
Porque aquele ou aquela, entre nós, que não é capaz de pensar, não sei, ele só repete. Por isso, cuidado. Cuidado com gente que não tem dúvida. Cuidado com gente que não tem dúvida. Gente que não tem dúvida não inova, não reinventa, não revigora a competência, só repete. Claro, você não pode ser alguém que só tem dúvidas. Mas se você não tem dúvidas, Milor Fernandes, que é um grande carioca nascido no Meier, costuma dizer, se você não tem dúvidas, é porque está mal informada. No mundo de mudança e de mudança veloz, cautela você e eu com ausência de dúvida. Será que eu estou fazendo do melhor jeito? Será que é assim que se faz? Será que existe uma outra maneira de fazer? Será que eu não estou me acomodando em algumas atividades? Será que eu não estou me aprisionando em modos que eu já fazia? É preciso ter dúvida. Dúvida em relação às nossas teorias, dúvida em relação às nossas formações. Insisto, duvidar não é descartar, duvidar não é rebaixar. Duvidar é ser capaz de procurar a certeza, aquilo que expressa um pouco a ideia da ciência e da experiência. Ciência, antes de mais nada, dúvida. Gente que não tem dúvida só repete. Conhece gente que não tem dúvida? Gente que não tem dúvida fica o tempo todo prisioneira do mesmo. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. Cuidado, eu, Cortella, tenho muito medo do mesmo. Muito medo. Aliás, existe uma comunidade no Orkut com esse nome, se você já olhou, chamada Eu Tenho Medo do Mesmo. Já viu? Ela é baseada naquela placa que fica na porta de alguns elevadores, vocês já viram? Onde está escrito, antes de entrar, verifique se o mesmo encontra-se ali parado. Já imaginou? Você abre o elevador e o mesmo está lá dentro, te esperando. No mundo de mudança, no mundo de velocidade, no mundo de alteração, ficar prisioneira ou prisioneiro do mesmo é uma tolice. Gente que não tem dúvida não inova, não cresce, não consegue ir adiante. Gente que não tem dúvida fica apenas e tão somente com um grande passado pela frente. E ficar com um grande passado pela frente na profissão, na formação, no cuidado, é uma situação extremamente negativa. Aliás, no Brasil a gente tem medo da dúvida e a culpa é um pouco nossa, de professores e professores. Sabe por quê? Nós colocamos medo em vocês na escola, na dúvida. Por exemplo, sou eu um professor de física e estou ensinando Isaac Newton, diga atenção classe. Disse Isaac Newton, os corpos se atraem na razão direta das suas massas e na razão inversa do quadrado da distância entre elas. Há alguma dúvida? E nós ficávamos tudo quietinho, imaginando que ter dúvida era feio, igual ter piolho. Vez ou outra alguém levantava a mão para fazer uma pergunta e o resto da classe dava risada. Sendo que tolo não é quem tem dúvida, é quem não tem. Porque quem tem dúvida avança, cresce, inova. Quem não tem fica estacionado. Há pessoas que nas práticas que já tiveram, em vez de ela ter raízes, ela tem âncoras. Há uma diferença entre âncora e raiz. Eu, por exemplo, estou em São Paulo há 41 anos. Eu sou paranaense, nasci em Londrina. Eu sou o que se chama de VIP, que é vindo do interior do Paraná. Tá? Eu estou em São Paulo há 41 anos. Eu saí de Londrina, mas Londrina não saiu de mim. Mas eu não tenho âncoras em Londrina, eu tenho raízes. Em relação ao meu passado, como eu disse, eu sou professor da PUC São Paulo há 34 anos. Eu estou lá desde 1976. Eu não tenho âncoras em relação a isso. Eu tenho raízes. Essa trajetória, uma parte delas partilhada com a Neide Noffs, ela foi feita, essa trajetória, buscando que as raízes me alimentassem. Há pessoas que nas práticas que tem no dia a dia, elas criam âncoras e elas ficam estacionadas. Elas acham que já sabem, que já conhecem. Aliás, esse é um risco, porque elas não percebem que novos tempos exigem novas atitudes. Cuidado com gente que não tem dúvida. Eu tenho uma admiração imensa por cultura popular, por antropologia cultural. E como eu disse agora há pouco, gosto demais. E eu estudo muito um grande pensador brasileiro, um gênio, já falecido, que foi Câmara Cascudo.
Se você já viu, os melhores dicionários no Brasil de cultura popular, de folclore, são do Câmara Cascudo. Ele, inclusive, dá nome ao Museu de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, porque ele mesmo era potiguar, né, e o corpo dele lá está. E eu admiro demais Câmara Cascudo. E eu gosto demais de contar uma história dele, porque ela ajuda você e eu a pensarmos. Câmara Cascudo era um gênio. Não há outro estudioso de folclore, né, no nosso país como ele. E um dia, ele estava dentro da biblioteca dele, dentro de casa. Aquilo que no Nordeste se chama de birô, né, de gabinete. Ele estava lá no gabinete dele estudando. E na cozinha estava a cozinheira que trabalhou com ele 40 anos. Ele teve uma cozinheira que trabalhou com ele 40 anos. E ele estava lá no birô estudando, na biblioteca dentro de casa, e a cozinheira estava na cozinha fazendo almoço, mexendo um pirão de leite com queijo, e junto estava o assistente do Câmara Cascudo, beliscando, né, pegando coisas na cozinha, e de repente o assistente olhou da cozinha para a biblioteca e falou assim para ela: mas esse homem é um gênio, né? Ela falou assim: eu não acho, não. Faz 40 anos que eu estou com ele e todo dia eu vejo ele estudar. O que ela não tinha entendido? Que essa era a fonte da genialidade do Câmara Cascudo. Gênio ou gênia não é aquele que já sabe. É aquele que, sabendo que não sabe, continua estudando. Câmara Cascudo só se tornou a competência que foi, a tal ponto que permaneceu, exatamente porque ele estudava todo dia. Ele não nasceu pronto. Eu tenho um livro pela editora Voz chamado Não Nascemos Prontos. São 32 provocações filosóficas sobre vida, amor, morte, trabalho. Há uma frase que circula por aí, é nisso que o livro é baseado, uma frase que circula por aí, que diz que uma pessoa, quanto mais ela vive, mais velha ela fica. Isso é uma bobagem. Para que alguém, quanto mais viver, mais velho ficasse, teria que ter nascido pronto e ir se gastando. Isso não acontece com gente, acontece com fogão, sapato, geladeira. Fogão, sapato, geladeira que nasce pronto e vai se gastando. Gente nasce não pronta e vai se fazendo. Eu, Cortella, em 2009, sou a minha mais nova edição. Revista, um pouco ampliada, né? Mas a minha mais nova edição. Eu não nasci pronto e vim me gastando. Eu nasci não pronto e vim me fazendo. O Cortella 2009 é um novo Cortella. Eu não sou inédito. Porque para eu ser inédito, eu teria de ser como nunca fui. Muito do que eu sou, eu trouxe da minha trajetória. Mas eu não sou mais o mesmo Cortella. Por isso, a volta é isso. Nós não nascemos prontos. Assim como a genialidade de um Paulo Freire, com quem eu tive a honra de trabalhar 17 anos. Paulo Freire foi, inclusive, meu orientador no doutorado. E Paulo Freire era um homem que estudava todos os dias. Aliás, Neide, ele tinha um princípio que ele aprendeu com o imperador Marco Aurélio, dos romanos. Vocês sabem que Marco Aurélio, que um dia você viu até, se nunca leu, viu no filme Gladiador. Porque o imperador que morre, assassinado pelo cômodo do seu filho, é exatamente Marco Aurélio. Marco Aurélio, que é um imperador do século II, ele também era dedicado à filosofia. Ele tem, inclusive, um livro de filosofia, que, dependendo do idioma, é traduzido como Pensamentos, em outro é traduzido como Meditações. E Marco Aurélio, que era um filósofo estoico, ele tinha uma frase que ele seguiu a vida toda e que Paulo Freire adotou dele. Ele dizia, Marco Aurélio, nem um dia sem uma linha. Nem um dia sem uma linha. Como escritor, não ir nunca dormir, qualquer dia, sem naquele dia ter escrito alguma coisa. Uma linha, um parágrafo, uma página. Nem um dia sem uma linha. Paulo Freire adotou isso e eu aprendi isso com o Paulo Freire. Também depois de 17 anos tinha que ter aprendido, né, alguma coisa. E Paulo Freire fazia isso todos os dias. Mesmo que ele chegasse em casa, depois de um dia intenso de atividade, de viagem, se ele nada tivesse escrito durante o dia, ele ainda assim sentava, pegava uma folha de papel em branco sem pauta, e Paulo Freire escrevia à mão, em papel sem pauta, sem linha, né? E ele sentava e escrevia alguma reflexão sobre algo que ele viveu, um pensamento que veio, a ideia da avaliação dele. Não era um diário, era algo que o ajudasse a compor o registro, né, daquilo que ele fazia. Paulo Freire todos os dias escrevia e estudava. Olha que coisa. Outro gênio. Nasceu pronto,
Jamais. Nesta hora, eu quero insistir numa coisa. Cuidado com gente que já sabe. Gente que acha que já sabe. Porque essa pessoa que acha que já sabe, em vez de humildade, o que ela tem é uma coisa muito perigosa, que é a arrogância. Conhece gente arrogante? Gente arrogante é gente que acha que já sabe, que já conhece, que não precisa mais aprender. O arrogante, de maneira geral, ele diz o seguinte: tem 2 modos de fazer as coisas, o meu ou o errado. Você escolha. O arrogante, ele é incapaz de revigorar a capacidade e a competência, porque ele acha que ele já está pronto. Olha que coisa curiosa. O arrogante é aquele que, inclusive, quando é professor, como nós, como várias e vários aqui, ele diz uma coisa inacreditável. Ele diz assim: os alunos de hoje não são mais os mesmos. Que é uma coisa absolutamente óbvia. Um profissional que diga uma coisa dessa só está demonstrando um pouco de sanidade mental. Doença é alguém que sabe que os alunos não são mais os mesmos e continua dando aula do mesmo jeito que dava há 10 anos ou há 15. Porque se eles não são mais os mesmos, como fazer do mesmo jeito? Como ser um psicopedagogo como se era há 10 anos, se educação lida com vida, vida é processo e processo é mudança? Olha que coisa interessante. Há pessoas que constatam e ficam na constatação. Aliás, vou contar uma coisa que você não vai acreditar. Tem gente aqui nesta sala que começou, por exemplo, a dar aula com 16 anos e os seus alunos tinham 5. Aí você fez 20, eles tinham 5. Aí você fez 30, eles tinham 5. Você fez 50 anos de idade, eles tinham 5. Todo dia você entra em contato com o que há de mais novo na vida. Há pessoas que não percebem que estão mudando os paradigmas. E agora eu vou dizer algo que talvez você não saiba. Alguns sabem, outros não. Mas olha que coisa interessante. A palavra paradigma, que hoje é usada para todo lado, ela tem origem grega, como sabem, no grego clássico. Paradigma em grego significa mostro ao lado. Mostro ao lado. Para é ao lado, digma é de mostrar. Paradigma é o que você mostra ao lado. Isto é, um exemplo, um modelo, um jeito. Fica claro? Interessante que muita gente usa a palavra paradigma há muito tempo e nem sempre a conhece. Mas ela significa um modo de pensar, de fazer, de agir. Nós estamos vivendo a emergência de múltiplos paradigmas. E se há uma coisa que é concreta, é exatamente a alteração do modo de pensar, olhar e fazer as coisas. E há pessoas que nessa mudança de paradigmas elas continuam ancoradas em vez de enraizadas nas práticas que tiveram. Aliás, são pessoas impermeáveis à mudança. É gente que está envelhecendo. Cuidado com gente velha. Aproxime-se de gente idosa e afaste-se de gente velha. Gente idosa cresce, avança e inova. Gente velha só puxa para trás. Se você às vezes começa a trabalhar numa escola, numa instituição, no consultório, você vai trabalhar e você chega agora jovem, recém-formada, cheio de ideias, cheio de coisas, encontra ali um profissional velho, perigo. Ele o tempo todo olha para você e fala assim: essa animação tua já passa. Com o tempo você vai aprender. Quando você tiver minha experiência, afaste-se de gente velha, aproxime-se de gente idosa. O velho usa a experiência que teve para dizer que as coisas não darão certo. O idoso usa a experiência que teve para procurar o que é que pode dar certo a partir dali. Não confunda idoso com velho. Idoso é uma pessoa que tem bastante idade, velho é aquele que acha que já sabe, que já está pronto, que não precisa mais aprender. Aliás, o meu livro, Não Nascemos Prontos, o prefácio foi feito pelo André, meu filho que tem 31 anos, e nesse prefácio, inclusive, ele tenta explicar o que é ser filho de filósofo. No prefácio, em casa são sempre os filhos, ou a Janete, com quem eu sou casado, que faz o prefácio dos livros. Eu não quero ninguém que fale mal de mim, são eles que fazem. Não é? E nesse prefácio do Não Nascemos Prontos, o André tenta explicar
que é ser filho de filósofo? Porque quando ele era criança, né, os colegas falavam assim, o que seu pai faz? Ah, meu pai é filósofo. Ah, e o que seu pai faz? Certo? E ele tenta ali explicar. Interessante, porque o André, quando ele tinha 18 anos, agora ele tem 31, aliás, ontem à noite eu cheguei de Vitória, onde eu estava numa palestra, fui jantar com o André e nós estávamos até rindo um pouco disso que eu vou contar agora para vocês. Né? O André, quando ele tinha 18 anos, um dia ele estava fechado no quarto dele ouvindo rap. Eu gosto de rap, mas não é qualquer rap que eu gosto. Tanto eu gosto de rap que quando eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, eu trouxe adiante um projeto que o Paulo Freire houvera criado, que era o rap nas escolas. Mas não é qualquer rap que eu gosto. O André estava ouvindo rap no quarto dele fechado e eu estava na sala em casa ouvindo ópera. Eu gosto de ópera, mas não é qualquer ópera que eu gosto. Música boa para mim é aquela que me emociona. Se ela me emocionar, tanto faz o título que ela tem. E eu gosto de ópera, eu sou filho de italiano, né? E eu estava ouvindo, inclusive, uma das coisas que eu mais gosto da música operística, que é, né, do Puccini, uma grande expressão que é Il mio babino caro, em que a moça chora, pede socorro e perdão ao pai, e pede piedade ao pai porque ela quer se casar e o pai não quer dar para ela o anel de noivado e ela se ameaça jogar no Rio Arno, ali na beira de Florença. Essas coisas que quem não trabalha como filósofos curtem. Né? Olha que coisa. Você já ouviu essa música? Eu não vou cantar porque ela é cantada por um soprano. Né? Mas a lógica é aquela. Oh, meu babino caro. Oh, meu papaizinho querido. E tem gente que ouve e pensa que ela está agradecendo, ela está pedindo piedade. Vocês sabem que Florença é a cidade de uma grande efervescência da cultura ocidental. Entre elas, ali viveu e morreu Dante Alighieri. Todo ano que eu posso ir, quando eu vou dar aula, você sabe que tem um período que eu dou aula na Suíça, né? E aí, quando eu vou, eu passo em Florença, só para fazer uma coisa. Eu vou até a casa que o Dante Alighieri morou, e a casa está lá conservada. Toda vez que eu posso, eu vou lá, só para fazer uma coisa, para lamber a porta da casa dele. Eu lambo. Já imaginou o número de vezes que ele pôs a mão lá? Eu tenho que lamber a casa do Dante, porque, claro, o Dante foi um homem que fez uma coisa inacreditável. Ele não conseguiu realizar o amor dele por Beatriz, a paixão que ele teve por Beatriz, porque ela morreu muito jovem e ela era casada. E quando casada, ele não pôde ficar com ela e mesmo que se separasse, ela morreu cedo. Como ele não pôde encontrar Beatriz ao vivo, ele construiu uma obra chamada Divina Comédia, por ele chamada de comédia, em que ele vai atrás dela. E toda a literatura da comédia é exatamente a busca de Dante por Beatriz. E ele a encontra na literatura e cria uma obra especial. Aliás, a frase que está na porta do inferno, que é onde ele passa, muitas vezes serve para alguns em educação. Porque vocês sabem que Dante vai atrás de Beatriz no paraíso, que é onde ela estava. Para isso ele tem que atravessar o inferno, o purgatório e chegar ao paraíso. Quem o leva pela mão na história da comédia é Virgílio, o maior escritor latino da antiguidade. Aliás, Virgílio, como você talvez saiba, escreveu a obra Eneida, que é a história de Enéas, o único dos troianos que sobreviveu, e ao escapar vivo da guerra de Troia, foi para aquilo que hoje é a Itália e fundou a região do Lácio, onde fica Roma. O pai do povo latino é Enéas. Não é à toa que um dia Olavo Bilac disse que o português era a última flor do Lácio, inculta e bela. Aliás, Olavo Bilac tem um poema que você pode um dia ler, que começa dizendo, no meio do caminho da nossa vida. E é interessante porque esse poema repete no título a primeira frase da Divina Comédia. Porque a primeira frase da Divina Comédia do Alighieri é Nel mezzo del cammino de nostra vita. Porque ele está dizendo que no meio do caminho da vida dele, isto é, com um pouco mais de 35 anos, ele foi procurar Beatriz. O grande mineiro Carlos Drummond de Andrade,
que queria tripudiar sobre Olavo Bilac, fez um poema metafísico dizendo: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E aí, é claro, qual é a pedra no meio do caminho? E você e eu temos pedras no meio do caminho o tempo todo. Sabe o que faz o idoso com a pedra no meio do caminho? Ou ele guarda, ou ele aprende com ela, ou ele vai juntando para construir uma ponte para o futuro. Sabe o que faz o velho com a pedra no meio do caminho? Acha que não dá para passar. E acha que ter caminhado até ali já estava bom. Olha que coisa interessante. E aí, eu adoro ópera e, em função até dessa ópera do Puccini, que fica na beira do Arno, eu estava na sala ouvindo e o